Fala galera, tudo bem? Eu quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre dor lombar, mas eu quero ir um pouco além. Eu quero ir além da biomecânica. O que mais a gente pode pensar no nosso paciente com dor lombar, além da biomecânica? Então, ó, aqui é o professor Leonardo Nascimento, eu sou especialista em fisioterapia musculoesquelética, sou doutor em em neurociência de comportamento, mestre em ciência da reabilitação, e nesse vídeo de hoje eu vou abordar um tema essencial para quem trata paciente com dor lombar crônica. Por que que você deve pensar além da biomecânica no seu paciente com dor lombar crônica? Você sabia que a dor lombar persistente pode estar mais ligada ao sistema nervoso e a fatores emocionais do que especificamente alterações estruturais da coluna do seu paciente? Estudos recentes demonstram que a sensibilização central e os fatores psicossociais são peças-chave nesse processo. Então, vou pedir para você, antes de eu continuar esse vídeo, para você se inscrever no canal, ativar as notificações e mandar esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de quiropratas, da especialização de terapia manual que você está fazendo, ou naquele grupo da faculdade, para pessoas que precisam aprender a utilizar a ciência na prática clínica. Então, esse canal é para ajudar as pessoas a utilizarem a ciência na prática clínica, que é o que eu faço todos os dias no meu dia a dia clínico, é utilizando a ciência como referência 100% do tempo. Então, agora eu vou falar os principais aspectos desse estudo aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. É um estudo, tá aqui, ó. É um estudo do professor Niges, tá? Que fala o seguinte: terapia por exercícios na dor musculoesquelética, no pacientes crônicos musculoesqueléticos. Como a memória interfere nesses pacientes. Então, lembrando que agora nessa série de vídeos eu estou colocando também o link aqui nos comentários. O primeiro link é o texto da referência do vídeo no YouTube, no meu blog Osteopatia Científica. Então, eu tenho um blog Osteopatia Científica que eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Se você quiser aprofundar um pouco mais desse tema, tem o texto lá do blog que você pode seguir. Então, nesse vídeo, o que que ele vai falar? Ele vai falar dos principais aspectos que perpetuam a dor lombar crônica e como que nós podemos melhorar os resultados clínicos dos nossos pacientes com estratégias baseadas em evidência, que, de novo, é o que eu faço todos os dias. Então, o primeiro ponto importante que vocês precisam saber aqui sobre esse vídeo: o que é a sensibilização central e como ela afeta o seu paciente com dor lombar. Então, a sensibilização central ocorre quando o sistema nervoso se torna hiperreativo no seu paciente, amplificando as percepções de dor, mesmo na ausência de um dano real dos tecidos. Então, o seu paciente está hipersensibilizado, mesmo sem ter um dano real de tecidos. Isso é a característica principal do seu paciente com sensibilização central. Isso pode gerar no seu paciente quadros importantes, como hiperalgesia, que é uma resposta exagerada à dor, e alodínia, que é uma sensação dolorosa em estímulos que normalmente não seriam dolorosos. Então, esse estudo do professor Nige mostra que os pacientes com dor lombar crônica frequentemente apresentam disfunções no sistema de controle da dor do cérebro. Lá em cima tem uma desregulação. Que é importante para a gente trazer para a prática clínica? A gente pode identificar a sensibilização central por meio de questionários clínicos. Então, a gente usa, na minha clínica, a gente usa o Central Sensitization Inventory. Então, a gente aplica um questionário de sensibilização central validado em língua portuguesa, e os testes de sensibilidade à pressão também ajudam a identificar esse problema. Essa avaliação precisa pode evitar tratamentos desnecessários para o nosso paciente e direcionar a reabilitação de uma forma mais eficaz. E um outro ponto importante: o papel dos fatores psicossociais no seu paciente com dor lombar. Então, a dor lombar não está apenas na coluna, ela é modulada pelo cérebro e pelo estado emocional do paciente, que é o que eu sempre falo. Dor lombar é uma coisa, dor lombar num paciente ansioso é outra. Dor lombar é uma coisa, dor lombar num paciente estressado é outra. Dor lombar é uma coisa, dor lombar num paciente depressivo é outra. Então, eu preciso ter essa abordagem, eu preciso entender essa abordagem. E o que que eu falo para vocês?
Essa modulação cerebral acontece por fatores que a gente chama de psicossociais, que podem influenciar diretamente essa cronificação do quadro. Então, eu preciso entender desses fatores para saber se o meu paciente vai cronificar ou se ele não vai cronificar e qual é a chance disso acontecer. Agora, quais são os principais fatores psicossociais que podem estar relacionados? Um deles que eu falo bastante, catastrofização. Pensamentos negativos exagerados sobre dor, levando ao medo e piora dos sintomas. Então, a catastrofização, quando o paciente é extremamente negativo, exagera em relação à dor dele, tendo um comportamento de medo, e isso vai piorar o quadro desse paciente. Cinesiofobia, um outro ponto importante. Ele tem medo de movimento, que resulta numa inatividade e um descondicionamento desse paciente. Então, ele não se mexe. Então, quando ele não se mexe, ele tem mais dificuldades de mobilidade, flexibilidade e controle motor. Começa a ter problema. Ansiedade e depressão. As emoções que amplificam a experiência dolorosa e dificultam a recuperação desse paciente. E, além disso, o estresse crônico. O aumento da tensão muscular e da produção de substâncias inflamatórias nesse paciente com estresse crônico também são moduladores de dor e podem aumentar a percepção de dor do nosso paciente. Para tratar desses problemas, desses fatores psicossociais, o que tem de recomendação principal? Abordagens como terapia cognitivo-comportamental e mindfulness têm se mostrado excelentes nos resultados na redução desses fatores e na melhora da adaptação do paciente ao quadro crônico. Então, vale a pena pensar nisso clinicamente. Agora, um outro ponto importante: quais são as estratégias terapêuticas para reduzir a sensibilização central? Então, o que você pode fazer com o seu paciente com dor crônica e sensibilização central? Então, vamos de novo. Qual que é o título do nosso vídeo? Dor lombar além da biomecânica. Então, se a dor lombar crônica vai além da biomecânica, obviamente que o tratamento dessa condição também precisa ser mais abrangente e ir além da biomecânica. Quais são as estratégias, então, que a gente tem baseado em evidência para ir além da biomecânica? Eu posso utilizar, por exemplo, educação em dor. Então, eu posso explicar para o paciente que a dor nem sempre significa dano, educar esse paciente sobre que ele não vai ter um problema se ele abaixar uma vez, ele não vai ter um problema, a dor não vai agravar se ele fizer um movimento de flexão para amarrar o sapato, ele não vai ter problema se ele for até o mercado e carregar peso. Então, isso vai reduzir o medo e o comportamento de evitação que ele pode apresentar. Além disso, eu posso utilizar uma técnica que eu uso muito na minha prática, que é a exposição gradativa, ou exposição gradual aos movimentos. Então, eu uso técnicas progressivas que ajudam o paciente a recuperar a mobilidade sem ativar o medo da dor que está presente. Além disso, a terapia, exercícios de baixa intensidade, práticas como yoga, pilates, treinamento de resistência leve, ajudam o paciente a modular esse quadro de dor. Então, estimular movimento de forma leve vai ajudar esse paciente a modular a dor. E a terapia cognitivo-comportamental reduz pensamentos catastrofizantes e melhora a adaptação do paciente à dor crônica. Então, o que eu tenho que entender? Que o melhor tratamento que eu posso promover para o meu paciente crônico é o tratamento multidisciplinar. Então, eu devo integrar fisioterapia, osteopatia, quiropraxia, psicoterapia, educação em dor, para aumentar significativamente a minha chance de sucesso no meu tratamento. Agora, quais são os pontos principais que eu preciso mostrar para vocês aqui desse vídeo? Primeiro ponto: a sensibilização central pode amplificar a dor lombar crônica do seu paciente, tornando essa dor persistente, mesmo sem uma lesão estrutural ativa. Então, eu preciso saber identificar e avaliar essa sensibilização central. Dicas: testes de sensibilidade, que a gente usa para verificar se o paciente tem hiperalgesia ou alodínia, e, além disso, o inventório de sensibilização central, o questionário de avaliação. Além disso, fatores psicossociais como catastrofização e cinesiofobia, que eu também tenho vídeo aqui ensinando como é que você faz para medir, a escala tampa de cinesiofobia, por exemplo, tá? E desempenham um papel crucial na perpetuação da dor do seu paciente. Então, saiba identificar para você poder tratar.
E terceiro, estratégias como educação em dor, exposição gradual ao movimento, terapia cognitivo-comportamental são fundamentais para um tratamento eficaz do seu paciente. Gostou dessa análise desse estudo? Então faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos científicos sobre dor crônica e reabilitação. E tem um monte de coisa, tem mais de 400 vídeos aqui no canal. Assiste todos os outros que você vai gostar bastante. Baixa esse artigo, lê esse artigo inteiro que vai te ajudar muito. E agora você vai me contar aqui nos comentários como que você aborda os seus pacientes com fatores psicossociais. Então, aquele paciente seu com dor lombar crônica, com um monte de fator psicossocial associado, como é que você faz a abordagem dele? Coloca aqui embaixo e tem o link do texto do blog Osteopatia Científica detalhado sobre esse vídeo também. Valeu e até a próxima.